detector de metais que James Coleman estava usando emitiu um sinal repentino quando ele passou sobre a raiz de um carvalho antigo. No momento em que Coleman retirou o achado do solo, um arrepio percorreu seu corpo. O sangue pareceu congelar em suas veias. Em sua mão estava uma placa coberta de ferrugem com a inscrição DNR e o número 1831. Mas o mais assustador não era isso. No verso da placa, com letras dificilmente legíveis, mas perfeitamente legíveis, estava gravado: "Os mortos não voltam." Logo abaixo dessa frase estava a data. A data que coincidia com o dia anterior. Mas como isso era possível, se era evidente que a placa estava enterrada há mais de uma década? Não vá embora, a parte mais intrigante está por vir. Você certamente ficará surpreso quando descobrir o que realmente aconteceu. Tudo começou em outubro de 2022. Naquela época, James Coleman, que tinha 40 anos e era um arqueólogo amador dedicado de uma pequena cidade chamada Midtown, em Ohio, decidiu passar o fim de semana procurando artefatos históricos em uma parte quase esquecida da floresta. No passado distante, essa área era pública, mas após uma série de mortes misteriosas no século X, seu uso foi proibido. Coleman era um caçador de tesouros experiente. Em 15 anos de paixão por buscas com um detector de metais, ele encontrou muitos objetos interessantes. De moedas antigas a condecorações militares da época da Guerra Civil. No entanto, a descoberta feita naquele dia nebuloso de outubro revelou-se muito mais incomum e assustadora do que tudo que ele havia encontrado antes. Não apenas ofuscou todas as descobertas anteriores, mas também se tornou um verdadeiro pesadelo para ele. A floresta recebeu Coleman com um silêncio sombrio e desolador. Parecia que até os pássaros haviam abandonado o local. O único som era o farfalhar das folhas secas que estalavam sob seus sapatos, quebrando o silêncio mortal. Coleman se aprofundou na mata, seguindo os sons crescentes de seu aparelho profissional Garrett AT Pro. As primeiras horas não trouxeram nada significativo, apenas pregos enferrujados e pedaços de arame. Lixo comum, como o que se encontra em abundância em qualquer floresta. Mas quando o sol já se aproximava do pôr do sol, o aparelho de repente emitiu um sinal agudo e penetrante diretamente acima da raiz maciça de um velho carvalho. Com o coração acelerado, Coleman cavou cuidadosamente o achado, e seu coração começou a bater mais rápido. Na palma da mão, havia uma pequena placa de metal coberta por uma pátina verde do tempo, com a inscrição nítida DNR e o número 1831. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi que poderia ser uma placa do Departamento de Recursos Naturais. No entanto, então começaram as coisas estranhas. Em primeiro lugar, o estilo de fabricação indicava que a placa era do século X, quando não se falava em Departamento de Recursos Naturais. Em segundo lugar, no verso havia uma inscrição em latim, Mortuus non revertuntur. Esse texto era traduzido como, os mortos não retornam. E o mais incrível, era a data gravada abaixo da frase em latim, 27 de outubro de 2022. Era o dia anterior. Coleman examinou cuidadosamente o achado com uma lupa. A cobertura do tempo no metal parecia autêntica, impossível de ser falsificada. Ela se formou ao longo dos anos. A gravação também parecia antiga, feita à mão. Mas como era possível que nela estivesse a data de ontem? Ele fotografou a placa por todos os ângulos e correu para casa. Em casa, depois de preparar um café, Coleman começou a estudar detalhadamente o estranho achado. Ele começou a procurar informações na internet, tentando encontrar pelo menos alguma menção a crachás semelhantes. Os primeiros resultados da pesquisa foram um link para o site de uma sociedade histórica local, onde se mencionava o caso dos lenhadores desaparecidos de Midtown em 1831. A julgar pelos arquivos, no outono daquele ano, pessoas começaram a desaparecer discretamente nas florestas vizinhas. Primeiro, um lenhador chamado Nathaniel Harris não voltou para casa. Depois desapareceu seu amigo Samuel Watson. Os pesquisadores encontraram apenas suas ferramentas e objetos pessoais na floresta, mas os trabalhadores desapareceram sem deixar vestígios. Em 2 meses, 17 pessoas desapareceram. As autoridades locais, chocadas com a magnitude da tragédia, entraram em pânico. O então governador do estado convocou uma comissão especial para investigar o caso, chefiada por um misterioso desconhecido,
identificado nos documentos apenas como Sr. DNR. Ninguém sabia o que significavam suas iniciais. A comissão trabalhou durante 3 semanas, após o que, para horror de todos os seus membros, incluindo o chefe do DNR, também desapareceram sem deixar rastro. Coleman sentiu arrepios gelados percorrendo sua espinha. Tal coincidência de iniciais não poderia ser mera coincidência, pensou ele. Ele continuou suas pesquisas e logo encontrou no Midtown Herald de 15 de novembro de 1831, um artigo com o título chamativo: "A floresta está amaldiçoada, o governador proibiu a entrada." O artigo dizia que, após o desaparecimento dos membros da comissão estadual, o governador Alan Trimmer, tomando medidas emergenciais, emitiu um decreto proibindo totalmente a entrada na floresta ao norte de Midtown. Ele ordenou que a área fosse isolada e todas as estradas bloqueadas. O decreto não mencionava nenhuma razão oficial, mas o autor insinuava estranhezas que poderiam ser consideradas sobrenaturais. Coleman colocou o recorte de lado e voltou a segurar o crachá na palma da mão. Caramba, número 1831. É o ano dos desaparecimentos misteriosos. A sigla DNR, as mesmas letras do nome do misterioso chefe da comissão. Mas qual era a natureza da data atual, 27 de outubro de 2022? Ele decidiu pedir conselho a seu amigo, o professor de História da Universidade de Ohio, Robert Stanley. Stanley era um dos mais renomados especialistas em mistérios da história dos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros sobre fenômenos paranormais em Ohio e ajudou a polícia a investigar ocorrências anormais. Coleman enviou-lhe fotos do crachá e uma descrição detalhada de sua descoberta. A resposta chegou na manhã do dia seguinte. O professor estava claramente emocionado na carta. Ele confessava que já tinha ouvido falar de artefatos semelhantes, mas nunca tinha se deparado com eles pessoalmente. Segundo Stanley, existe uma teoria de que existem objetos especiais capazes de servir como âncoras no tempo, conectando diferentes passados ao presente. Ele pediu insistentemente a Coleman que fosse à universidade para analisar o artefato junto com ele. 2 dias depois, eles se encontraram no escritório de Stanley, cheio de pilhas de livros antigos e papéis velhos. O professor era um senhor de mais de 60 anos, com uma barba espessa e olhos azuis penetrantes que brilhavam por trás dos óculos de armação grossa. James, sua descoberta pode se tornar a mais importante descoberta no estudo de fenômenos históricos anormais, disse Stanley com cautela, pegando cuidadosamente o crachá das mãos de Coleman. Estudo materiais sobre esses desaparecimentos há mais de 20 anos. Havia muitos detalhes que nunca chegaram às fontes abertas. O professor contou que, de acordo com seus dados, o Sr. DNR não era apenas um funcionário público, mas membro de uma sociedade secreta que se dedicava a pesquisas sobre fenômenos paranormais em nome do governo. Essa organização era chamada de Departamento de Pesquisas Não Naturais, Department of Unnatural Research, ou DUR. Embora pessoas bem informadas usassem a sigla DNR para manter a conspiração. Mas isso não era tudo. O professor contou que as informações de suas fontes diziam que algo completamente inimaginável havia acontecido naquela floresta. Algo que obrigou o Estado a manter em segredo por mais de 1 século e meio. Depois disso, Stanley tirou do cofre uma pasta surrada, onde guardava fotocópias de documentos secretos que conseguiu obter através de seus contatos nos arquivos. Algumas páginas estavam secretas, mas mesmo com as informações disponíveis, o quadro era assustador. A expedição do DNR se deparou na floresta com uma zona anômala com propriedades absolutamente inexplicáveis. Veja, disse o professor, apontando para um dos papéis. O relatório é datado de 20 de outubro de 1831. Aqui está uma citação do Sr. DNR. A fonte dos desaparecimentos foi encontrada. Não é um animal nem um ser humano. É um fenômeno que não tem lugar em nosso mundo. Recomendo a evacuação imediata e o isolamento da zona. Coleman sentiu os cabelos se arrepiarem. Mas o que eles encontraram? O relatório não dizia nada sobre a natureza do fenômeno, mas Stanley virou a página e mostrou outro documento ainda mais impressionante, o último relatório do DNR,
datado de 26 de outubro. Nele estava escrito: Ele nos encontrou. Cometemos um erro ao tentar estudá-la. Ela não mata simplesmente, ela nos obriga a existir em um loop temporal constante. Estamos presos entre o passado e o futuro. Ninguém mais deve voltar aqui. Uma armadilha temporal. Coleman olhou novamente para o crachá. Você acha que é por isso que a data de ontem está no artefato? Exatamente, assentiu o professor. Tenho certeza de que o Sr. DNR e sua equipe ainda estão lá, em 1831. Eles estão presos no tempo, mas de alguma forma continuam em contato com o presente. Este crachá é a mensagem deles. Um aviso a todos que se arriscarem a voltar. Stanley propôs organizar uma expedição para investigar a floresta. Entre seus conhecidos na universidade, havia especialistas em pesquisa de anomalias, e eles possuíam equipamentos modernos para medir campos eletromagnéticos e outros fenômenos. Coleman estava atormentado por dúvidas. Como pesquisador, ele era extremamente atraído pelo mistério desse enigma, mas tudo o que ouvira lhe causava medo. No entanto, a curiosidade acabou prevalecendo. Conseguiram reunir um grupo para o fim de semana seguinte. Junto com Coleman e o professor Stanley participavam a doutora Sarah Mitchell, especialista em geomagnetismo, e Michael Thorne, especialista em processamento de dados e eletrônica. Os pesquisadores se equiparam com modernos meios de detecção. Equipados com detectores de anomalias, câmeras de vídeo, rádios e todo o equipamento necessário para uma expedição, a equipe de pesquisa partiu no início da manhã de sábado diretamente para a floresta. Formalmente, essa área ainda era considerada fechada para civis, mas, ao longo de mais de 100 anos, a vigilância diminuiu tanto que não foi difícil entrar. Os participantes da expedição deixaram seus carros na beira de uma estrada florestal antiga e coberta de mato, e carregados com mochilas, seguiram a pé para o interior, até o local onde o misterioso crachá havia sido encontrado. Não se passou nem uma hora quando seus instrumentos científicos começaram a detectar indícios estranhos e muito preocupantes. O campo eletromagnético na área apresentava oscilações imprevisíveis e caóticas, e em alguns lugares a temperatura caía repentinamente vários graus, sem nenhuma razão aparente. Definitivamente, há algo de anormal aqui, disse a doutora Mitchell, examinando atentamente as leituras do magnetômetro. O campo geomagnético está deformado aqui. Em condições normais, isso não acontece e não pode acontecer. Quanto mais os pesquisadores avançavam na floresta, mais estranhas e alarmantes se tornavam as leituras de seus equipamentos. A bússola de repente começou a indicar direções inexistentes, os navegadores GPS perderam completamente a conexão com os satélites, e os relógios eletrônicos passaram a mostrar um tempo absolutamente irregular. Quando chegou o meio-dia e a equipe chegou ao local onde Coleman havia encontrado a placa, eles se viram diante de um carvalho antigo que se erguia no centro de uma pequena clareira cercada por um anel de 7 árvores ainda mais antigas e imponentes. A aparência da clareira era involuntariamente assustadora. A grama murcha e opaca e o ar denso e parado criavam uma atmosfera opressiva. Todos os instrumentos estão apresentando anomalias, relatou Thorne. Aqui, o nível do campo eletromagnético excede os valores padrão em 10 vezes, e o sensor de distorções temporais simplesmente mostra anomalias absurdas. Então, Stanley tirou de sua mochila um mapa antigo da floresta, datado de 1831. De acordo com esse mapa, era exatamente ali que ficava o acampamento da misteriosa expedição da DNR. Estamos no caminho certo, confirmou ele à equipe. Resta descobrir o que exatamente eles encontraram lá. A doutora Mitchell decidiu fazer uma varredura ainda mais minuciosa do espaço da clareira. Os dados obtidos por ela indicavam a presença de um objeto metálico maciço, enterrado a cerca de 10 metros do carvalho, sob a terra. Há algo bastante grande aqui, informou ela aos colegas. É do tamanho de uma pequena casa e emite uma energia poderosa. Depois disso, Thorne começou a instalar sensores adicionais em todo o perímetro da clareira. Os valores registrados por eles eram impressionantes. Os aparelhos registravam flutuações espaço-temporais, que do ponto de vista da ciência moderna, eram consideradas impossíveis. James, dê uma olhada aqui, gritou Stanley, parado na extremidade norte da clareira.
Era exatamente ali que o solo estava queimado em uma forma perfeitamente circular, com cerca de 3 metros de diâmetro. Não é um incêndio comum. Observe a estrutura do solo. Coleman se aproximou. O solo dentro do círculo não estava apenas carbonizado. Ele se transformou em uma espécie de vidro preto, cristalizado sob a ação de temperaturas colossais. No centro desse círculo anormal, destacava-se uma estranha placa metálica com símbolos diferentes de qualquer escrita conhecida. Isso é algo extraterrestre, sussurrou a doutora Mitchell, examinando o artefato através de uma lupa. A estrutura molecular não corresponde a nenhum material conhecido pela ciência. Naquele momento tenso, todos os seus aparelhos eletrônicos de repente emitiram um sinal agudo e estridente. Thorne correu para o seu equipamento. Algo está acontecendo! Gritou ele. Um pico de energia repentino e as distorções temporais estão aumentando. A superfície do ar acima da clareira começou a se distorcer, a cintilar, como se estivesse sob o efeito do calor, mas o frio dia de outubro não poderia contribuir para isso. O cintilar se intensificou e contra o fundo do ar começaram a surgir silhuetas vagas, que gradualmente se tornaram mais nítidas. Diante de seus olhos, surgiram figuras de pessoas vestidas com trajes do século XIX, cujos rostos distorcidos pela agonia expressavam um horror indescritível. Elas se moviam lentamente, como se estivessem atravessando uma espessa camada de água, e suas bocas estavam abertas em um grito silencioso. São eles, disse Stanley quase inaudível, são os membros da expedição DNR. Eles estão presos aqui há uma eternidade. Uma das figuras fantasmagóricas, um homem de casaco preto, olhou diretamente para os pesquisadores. Em seu olhar desesperado, havia um pedido de ajuda. Ele levantou lentamente a mão, apontando para uma placa de metal no centro do círculo queimado. Ele está tentando nos dizer algo, sugeriu baixinho a doutora Michelle. O fantasma movia os lábios quase imperceptivelmente. Embora não se ouvisse nenhum som, pelo movimento dos lábios era fácil entender. Não mexam no selo. Um selo? Perguntou Coleman, olhando atentamente para a misteriosa placa. É um selo de fechamento. Stanley se apressou em pegar a câmera de vídeo da mochila e ligou a gravação do que estava acontecendo. Isso seria uma grande sensação para toda a comunidade de especialistas em fenômenos paranormais, a prova mais clara da existência de anomalias temporais. Mas seu entusiasmo estava fadado a ruir prematuramente. As imagens fantasmagóricas de repente se tornaram visivelmente mais ativas. Seus gritos silenciosos agora transmitiam desespero, e seus gestos se tornaram ainda mais violentos e insistentes. Todos apontavam para o selo, mas agora suas ações não eram um pedido, mas uma ameaça, um aviso perceptível. E de repente os pesquisadores ouviram uma voz insistente, embora fraca, como se viesse das profundezas do tempo. Vão embora, antes que seja tarde demais. Thorne olhou para os telas digitais de seus instrumentos. O nível de atividade energética estava aumentando constantemente. Se isso continuasse, poderia ocorrer uma ruptura espaço-temporal. O que isso significa? Perguntou Coleman, assustado. Significa que a anomalia se espalhará para além da clareira, abrangendo toda a floresta e possivelmente chegando até a cidade, e tudo ficará preso em um loop temporal. O rosto do Dr. Mitchell ficou pálido como giz. Precisamos sair imediatamente e avisar as autoridades. No entanto, Stanley estava absorvido pelo entusiasmo científico e não conseguia aceitar a ideia de fugir. Mas estamos à beira de uma descoberta que mudará para sempre nossa concepção de tempo e espaço. Robert, ouça-os, disse Coleman com firmeza, apontando para as pessoas fantasmagóricas. Eles estão nos avisando. Eles já sabem o resultado. Nesse momento, uma figura feminina vestida com um vestido antigo se aproximou deles. Agora sua voz podia ser ouvida claramente. Tentamos desvendar a natureza do artefato. E ele acabou sendo amaldiçoado. Um mal antigo está preso debaixo da terra aqui. Artefato? Stanley ficou tenso. Que tipo de artefato? A pedra estelar, ouviu-se a resposta. Ela caiu do céu há milhares de anos. Os índios sabiam disso, e sempre se mantiveram afastados. Mas nós não os ouvimos. Na memória de Coleman,
surgiram histórias antigas dos anciãos sobre como os representantes da tribo Miami evitavam essas florestas, considerando-as amaldiçoadas. Agora ele entendia o motivo. "O que aconteceu com vocês?" perguntou ele, já tremendo. "Nós removemos o selo", respondeu a mulher, apontando para uma placa de metal. "Queríamos investigar a pedra, mas ela nos engoliu, nos prendeu entre os mundos." "A pedra ainda está escondida?" perguntou a doutora Mitchell. "Sim, está bem debaixo do selo e está ficando cada vez mais forte. Em breve, nem mesmo o selo resistirá à pressão." Nesse momento, os instrumentos de Thorne registraram uma nova onda de energia anormal. Desta vez, perto da clareira, a energia pulsava com tanta força que 2 sensores simplesmente pararam de funcionar. "Temos que sair daqui imediatamente", gritou Thorne. "O sistema está prestes a se desintegrar completamente e se tornar incontrolável." Mas já era tarde. A placa metálica no centro do círculo queimado brilhou com uma luz vermelha sinistra. Rachaduras se espalharam por sua superfície, e um rugido semelhante ao de um monstro antigo começou a ecoar das profundezas da terra. Os participantes fantasmagóricos da expedição entraram em pânico. Agora seus gritos eram palavras distintas. "O selo está se quebrando, ele está acordando! Corram!" As pernas dos exploradores sentiram a terra tremer sob seus pés. Através das rachaduras no metal, jorravam fluxos de uma estranha luz violeta. O ar se encheu simultaneamente com um cheiro de ozônio e algo ainda mais antigo, sombrio e alienígena. "O que é isso?" sussurrou Coleman. A resposta veio quase imediatamente. Uma construção gigantesca começou a emergir do solo. A princípio, só se via ao topo uma estrutura cristalina maciça, do tamanho de um carro de passeio, que brilhava com uma luz interna incomum. Mas, a cada instante, ficava mais claro. Só se via uma parte minúscula de algo verdadeiramente colossal. "A pedra estelar", disse Stanley com reverente horror. "É um meteorito, mas não do tipo conhecido na natureza. Nunca se viu nada assim antes." Esse cristal misterioso não era apenas uma pedra incomum. Ele claramente apresentava sinais de vida. Fluxos de luz se moviam em seu interior, e símbolos inimagináveis apareciam e desapareciam em sua superfície. O mais estranho era que essa pedra de aparência estranha reagia à presença das pessoas, como se as estivesse estudando atentamente, girando e parecendo olhar mais profundamente. "Ele nos percebe. Ele está vivo!" exclamou a doutora Michelle. "Meu Deus, é um ser consciente." Nesse momento, os participantes fantasmagóricos daquela antiga expedição da DNR começaram a desaparecer gradualmente. Sua permanência estava chegando ao fim. No entanto, antes de se dissolver, o homem de casaco preto ainda conseguiu gritar um último apelo. "Não deixem ele se alimentar. Essa pedra cresce com o medo e o desespero." Essas palavras foram ditas no mesmo instante em que Thorne, tomado por um medo sem fim, deixou cair acidentalmente o aparelho, e o som do vidro quebrando ecoou pela clareira com um som sinistro. Na mesma hora, o cristal brilhou ainda mais forte e seu tamanho aumentou visivelmente. "Ele realmente se alimenta de emoções negativas", finalmente percebeu Stanley. "É por isso que os índios o evitavam. Eles sabiam da sua natureza." "Então, é vital que mantenhamos a calma", sussurrou Coleman, tentando controlar-se com todas as suas forças. No entanto, manter a compostura ao lado do mal antigo encarnado era uma tarefa quase impossível. O cristal continuava a crescer, absorvendo os medos deles. Já tinha atingido o tamanho de uma casa de campo, e seu brilho sobrenatural tornou-se tão intenso que era não só assustador, mas fisicamente impossível de olhar para ele. A doutora Mitchell foi a primeira a não aguentar o que estava acontecendo. Seus nervos cederam, e ela correu gritando para a borda da clareira, como se esperasse fugir do horror crescente. O cristal reagiu instantaneamente. Um raio de luz violeta intensa saiu dele, cortou o ar e atingiu as costas dela. A mulher imediatamente parou no lugar, como se estivesse presa ao chão, e depois se virou muito lentamente para os outros. Não havia mais nenhuma centelha de vida em seus olhos. Eles pareciam vazios, sem fundo, e sua expressão tornou-se completamente impassível, sem vida. Naquele momento, não restava nada de humano nela,
Ela não passava de uma marionete sem vontade, totalmente subjugada pelo mal antigo que habitava o cristal. Sarah! Gritou Thorne desesperadamente, correndo em sua direção. Não se aproxime! Stanley o deteve com um movimento brusco da mão. Não é mais a Sarah que está diante de você agora. Ela é parte do que se esconde no cristal. A Doctora. Mitchell começou a falar, mas sua voz não era mais a dela. Soava como um coro, repleto de entonações simultâneas de milhares de criaturas diferentes, antigo e assustadoramente profundo, como se viesse dos recônditos mais secretos do tempo. Você me libertou da prisão. Minha gratidão é enorme. Agora posso continuar minha missão. Que missão é essa? Perguntou Coleman, com dificuldade para controlar o tremor na voz. Eu devo preparar este mundo para o encontro com meus irmãos de sangue? Somos eternos viajantes, cruzando as estrelas há milênios em busca de mundos perfeitos. Seu planeta é perfeito para nós. Não permitiremos isso, afirmou Stanley com firmeza. Crystal, como se zombasse, soltou uma risada assustadora e rouca, parecida com o barulho de metal e pedras quebradas. Vocês não têm poder para me impedir. O processo começou e, em breve, todo o planeta ficará parecido com esta clareira. A prova das mudanças iminentes apareceu imediatamente. As árvores ao redor da clareira começaram a mudar rapidamente sua aparência. Suas copas folhosas adquiriram um brilho metálico, e os troncos ficaram transparentes e brilhantes, como cristais que cresceram da terra. O solo sob os pés escureceu e ficou coberto por uma crosta de vidro, como se fosse uma camada de escória. O processo não pode ser revertido, continuou a voz estranha da marionete do médico. Em poucos dias a transformação chegará à sua cidade, em um mês tomará conta de todo o estado e, em um ano, não restará nenhum canto do continente que não tenha sido afetado. Em pânico, Thorne tentou entrar em contato externo pelo rádio, mas todos os canais estavam completamente bloqueados por um ruído invisível. O cristal criava uma supressão de ondas eletromagnéticas de força sem precedentes, impedindo qualquer transmissão de dados. Ninguém no mundo vai saber o que aconteceu aqui, constatou Stanley, sombrio. Só nós sabemos a verdade. Então teremos que impedir isso a qualquer custo, afirmou Coleman com firmeza, apertando o crachá na palma da mão. A inscrição, os mortos não voltam, agora ganhava um novo e assustador significado literal para ele. De repente ele pensou, talvez a equipe do DNR tivesse deixado para trás, não apenas um aviso, mas também uma dica sobre os próximos passos? Robert, você se lembra de ter visto algo nos documentos antigos sobre a primeira tentativa de detê-lo? Perguntou ele a Stanley, que já estava fervorosamente relembrando os detalhes do arquivo. Havia um relatório incompleto, as memórias do Sr. DNR sobre a necessidade de criar um novo selo, mais poderoso. Também se falava de uma vítima. Alguém deveria ficar para apoiar a imprensa de dentro do laço temporal. Aos poucos, Coleman percebeu. A expedição não se perdeu acidentalmente. Em algum lugar do passado, seus participantes sacrificaram-se conscientemente para que o cristal ficasse preso em uma espécie de armadilha temporal. Durante 1,5 séculos eles mantiveram o selo, enfraquecendo e morrendo, sem deixar o monstro escapar. Agora o selo está quebrado, sussurrou ele para Shereza. Chegou a hora de criar um novo. Stanley não disse nada definitivo. Ele sabia muito bem que, sem uma vítima, isso seria impossível. Sim, confirmou Coleman. Um de nós ficará. Enquanto conversavam, o cristal continuava a crescer, sua influência se espalhando pela região, tomando conta de novas áreas do mundo. A marionete no corpo do Dr. Mitchell aproximou-se lentamente de Thorne e estendeu a mão. Junte-se à nossa causa, disse ela em um tom estranho e desconhecido. Você pode fazer parte de um grande plano. A dor desaparecerá para sempre. Thorne deu um passo para trás, visivelmente hesitante, até sua voz tremia. O poder do cristal exercia uma forte pressão sobre a mente de qualquer ser vivo, oferecendo uma tentadora libertação de todos os medos, uma eternidade sem preocupações, mas era óbvio para todos que por trás disso se escondia uma paz, sem vida à morte. Michael, aguenta. Não ceda a ele, gritou Coleman tentando acordar o amigo. Mas Thorne avançava em direção à mão estendida. Seus movimentos se tornavam cada vez mais mecânicos e seu olhar,
vidrado, indiferente. Mais uma alma vai se juntar à minha coleção. Soou no ar a mesma voz abafada do mal antigo. Em breve todos vocês serão meus fantoches obedientes. Coleman sentiu que não havia mais tempo. A transformação estava se acelerando, o que significava que não havia tempo a perder. Robert, examine os documentos. Deve haver algo sobre o ritual de impressão. Ordenou ele. Stanley, em pânico, revirou as anotações. Finalmente encontrou o senhor. DNR havia anotado maneiras de criar ressonância temporária usando o próprio cristal. A ideia era a seguinte. Era necessário criar um loop temporal fechado, fazer com que o cristal repetisse seu momento de existência, repetindo-o várias vezes. E quem será a vítima? Perguntou Coleman, sombrio. Alguém deve voluntariamente se colocar no centro do laço. Caso contrário, o ritual não será concluído, respondeu Stanley. Coleman olhou novamente para a placa com a inscrição, pensando por que havia a data de ontem nela. Agora ele entendia claramente não era apenas uma lembrança do passado, mas a verdadeira chave para um novo selo. Eu farei isso, disse ele, tomando uma decisão. James! Não, você não deve. Deve haver outro jeito, implorou Stanley. Não há saída. Você mesmo sabe disso. Olhando para Thorne, Garth Coleman viu que seu amigo estava quase totalmente sob o controle do mal. Se não pararmos isso agora, a essência do cristal consumirá o mundo inteiro. Ouviu-se uma risada sarcástica. Idiotas! Acham que vão conseguir me enganar? Já aprendi os métodos dos seus antepassados. Agora estou pronto para tudo. Talvez, respondeu calmamente Coleman. Mas você não sabe tudo. Ele tirou do bolso um pequeno dosímetro de radiação, que havia levado na expedição por precaução. O plano era quase loucura, mas era sua única chance. Robert, havia algo nas anotações sobre a influência dos campos eletromagnéticos no cristal? Sim. Se for isso, há uma chance. Coleman ligou todos os aparelhos eletrônicos que tinham. Rádios, câmeras, medidores, tudo que pudesse criar impulsos eletromagnéticos, e apontou diretamente para o cristal. A reação foi imediata. O cristal tremeu, os raios coloridos começaram a piscar, emitindo um brilho. Ele sofria visivelmente com o impacto crescente das ondas eletromagnéticas. Está funcionando. Stanley não conseguiu conter o grito. Continue. Mas a criatura maligna não era tão vulnerável quanto esperavam. Ela se adaptou muito rapidamente e começou a absorver energia, aumentando de tamanho e poder. Então, as marionetes na forma do Dr. Mitchell e Thorne se lançaram sobre os sobreviventes tentando detê-los. Suas tentativas patéticas só me dão mais força. Rugiu a voz do mal. Eu existo há milhões de anos. Testemunhei a ascensão e a queda de civilizações. Vocês não podem me derrotar. Coleman mal conseguiu se esquivar do ataque violento de Thorne. Depois disso, correu para o centro da clareira. Na sua mão, o crachá começou a brilhar instantaneamente, como se estivesse reagindo à concentração da força do cristal. James, o que você está fazendo? Gritou Stanley. O que tenho que fazer? Parando diante dos restos do selo metálico, Coleman disse com firmeza. Robert, grave tudo o que está acontecendo aqui. As pessoas precisam saber a verdade. Não vou deixar você morrer. Eu não vou morrer. Vou continuar vivo, assim como eles. Ele acenou com a cabeça na direção dos locais onde as sombras dos ex-membros da expedição da DNR haviam passado recentemente. Talvez não seja a vida que conhecemos, mas é muito melhor do que entregar nosso mundo a esse monstro. Crystal percebeu imediatamente o que estava acontecendo, e concentrou seu poder destrutivo em Coleman para interromper o ritual. Um raio de brilho violeta atingiu-o, mas o crachá serviu como pedra de tropeço. Uma barreira invisível se formou ao seu redor. Uma camada protetora forjada com metal antigo pelas mãos da expedição da DNR. Não, gritou a voz do mal, ferida. Não vou deixar que me prendam novamente. Mas já era tarde demais. Coleman colocou o selo sobre os restos do carimbo e começou a ler as palavras antigas à fórmula encontrada nos documentos de Stanley. Apesar de agora essa língua estar morta, seu significado era totalmente claro. As palavras pronunciadas iniciavam um novo ciclo temporal,
unindo o passado e o presente em um único círculo. Tudo ao redor começou a parecer congelar as folhas que caíam das copas das árvores. Ficaram suspensas, sem movimento, os sons abafaram-se e prolongaram-se. A própria trama do tempo distorceu-se, girando em um redemoinho sobre o centro da clareira. Está funcionando, gritou Stanley, entusiasmado, mas abafado, como se estivesse falando através de uma barreira espessa. Crystal resistia desesperadamente, tentando se soltar do laço, mas o funil já o estava puxando, sem lhe dar a menor chance. O crescimento da criatura diminuiu, depois parou completamente. As marionetes o Dr. Mitchell e Thorne também ficaram paralisadas, suas expressões mudaram para confusas, e a razão voltou. O que está acontecendo? Sussurrou a doutora Mitchell. Estávamos sob o poder dele. James nos salvou, disse Thorne, olhando em volta, abalado. Mas a vitória teve um preço terrível e amargo. Coleman, que estava no epicentro do redemoinho temporal, começou a perder lentamente seu corpo físico. Sua figura ficou transparente como um fantasma, e ele se viu na fronteira entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. James! Gritou Stanley, desesperado, tentando chegar até ele, mas foi impedido por uma parede de energia temporal anormal. Está tudo bem. Soou a voz de Coleman, ecoando pela clareira. Eu sabia o que estava fazendo. Lembre-se do mais importante. Conte a verdade às pessoas, não deixe ninguém esquecer o que aconteceu aqui. Crystal reuniu o que restava de sua energia monstruosa e fez uma última tentativa desesperada de romper o laço. Um golpe certeiro atingiu o selo, mas foi Coleman quem o interceptou, absorvendo toda a força. Sua figura foi subitamente iluminada por uma luz ofuscante e logo começou a se dissolver no ar, como se estivesse desaparecendo. Não! Ouviu-se o desespero encarnado da antiga criatura. Não concordo em ser aprisionado novamente. Sua voz sacudiu o espaço. Você será, respondeu Coleman com determinação imperturbável, e essas palavras, como uma sentença, soaram para sempre. A ficha em sua palma brilhou com um brilho sobrenatural, claro e puro, e naquele momento, o laço temporal se fechou novamente, envolvendo o cristal em um círculo infinito de tempo. As metamorfoses que se espalhavam pelo mundo cessaram repentinamente e começaram a se reverter. As árvores cristalinas voltaram ao normal, recuperando seus galhos e folhas naturais, e a superfície negra e fria sob os pés se transformou no solo familiar. Mas o próprio Coleman não estava mais lá. Ele se dissolveu na eternidade, tornando-se um elemento da armadilha temporal, um guardião destinado a guardar o selo para sempre. Às vezes, sua imagem indistinta, como uma sombra semi-transparente, aparecia na mesma clareira onde o destino havia sido decidido. Era uma lembrança do sacrifício que ele fez para salvar os outros. Stanley, o doutor, Mitchell e Thorne saíram da floresta em silêncio, sem dizer uma palavra. Cada um deles compreendia claramente que nenhuma pessoa sensata acreditaria na sua história. Afinal, quem seria capaz de acreditar em um mal antigo preso em um loop temporal? No entanto, no fundo da alma, eles sabiam a verdade e isso era o que importava. Stanley registrou minuciosamente o que aconteceu em um relatório detalhado e escondeu esse documento com segurança no arquivo da universidade. No fundo, ele alimentava a esperança de que, algum dia, se o selo voltasse a perder o poder, alguém encontraria essas informações e conseguiria intervir a tempo. A Dra. Mitchell abandonou sua antiga profissão, deixando a geofísica em troca da literatura. Agora, ela escrevia livros dedicados a fenômenos anormais e paranormais. Ela nunca mencionou diretamente os eventos vividos na floresta, mas aqueles que sabiam ler nas entrelinhas podiam perceber alusões em suas obras. Thorne voltou a trabalhar na área da eletrônica, mas agora seus interesses iam além da tecnologia comum. Ele buscava desvendar os segredos dos dispositivos de origem alienígena. Com as próprias mãos, ele construiu uma rede de sensores sensíveis por todo o estado para reagir a tempo a possíveis falhas temporárias. A floresta que cercava Midtown parecia novamente segura. Oficialmente, essa área ainda era uma zona proibida, mas os moradores locais observavam periodicamente fenômenos estranhos.
Luzes incomuns à noite, vozes familiares e estranhas ao mesmo tempo, vindas do passado, silhuetas de pessoas em trajes antigos. No entanto, ficou claro que não se tratava de uma ameaça, mas apenas de um lembrete silencioso a vítimas que não podem ser esquecidas. O próprio crachá da DNR desapareceu junto com Coleman, mas sua mensagem permaneceu. O caminho para a verdade atravessou gerações. Nos arquivos da universidade, havia fotos, documentos e testemunhos que confirmavam que a humanidade não está sozinha no universo. E que às vezes o valor mais alto não é a vitória em si, mas a disposição de se sacrificar pelos outros. 2 anos se passaram desde a libertação das pessoas presas no loop temporal. Em 2024, Stanley estava visivelmente envelhecido. Seus cabelos estavam completamente grisalhos e suas mãos tremiam. Ele sabia que seus dias estavam contados e se apressava para concluir seu trabalho de sistematização dos eventos paranormais no estado de Ohio. Foi nesse período que ele recebeu a visita de uma estudante, Emily Harris. Ela se interessava pela história local, e ao pesquisar os arquivos, acidentalmente se deparou com registros sobre lenhadores que desapareceram misteriosamente na floresta em 1831. Um dos sobrenomes lhe parecia familiar. Seu antepassado, Nathaniel Harris, estava entre os primeiros desaparecidos. Professor Stanley, ela disse, encontrei documentos muito estranhos nos arquivos. Por alguma razão, eles estão relacionados ao meu antepassado. Você poderia explicar o que eles significam? Stanley olhou para os papéis que ela trouxe. Eram os mesmos registros que ele havia visto 5 anos atrás. Seu coração bateu mais rápido sem que ele percebesse. Emily, há coisas no mundo que é melhor não saber, disse ele com voz rouca. Mas é a minha família. Eu preciso saber o que aconteceu com o meu antepassado. Insistiu ela. No silêncio que se seguiu, Stanley ficou pensativo, sem se decidir por um bom tempo. Finalmente abriu o cofre trancado e tirou dele uma pasta volumosa com um relatório arquivado sobre os acontecimentos na floresta. Tudo bem, ele concordou finalmente. Vou contar tudo, mas vocês precisam prometer que vão tomar cuidado. Alguns segredos precisam permanecer escondidos. Prometo, disse Emily. Então Stanley lentamente contou a ela todos os detalhes. Sobre o mal antigo, sobre as armadilhas temporais infinitas e sobre o sacrifício que Coleman fez pelos outros. Emily ouviu a história, tomada ao mesmo tempo por espanto e horror mudo. Então, meu tataravô ainda está lá? Bem no meio da floresta? Provavelmente o laço é capaz de manter as almas presas por séculos. Mas, Emily, isso não é vida. É mais como uma existência entre os limites dos mundos. E se for possível encontrar uma maneira de salvá-los? Não. Stanley balançou a cabeça. Qualquer tentativa de quebrar o selo fará com que o mal se liberte. É muito perigoso. Mas Emily era jovem, persistente e teimosa. Ela não queria aceitar a ideia de que seu ancestral estivesse condenado a sofrer eternamente. A garota começou a estudar por conta própria os materiais disponíveis sobre anomalias temporais. No final de 2002, ela se deparou com antigas lendas indígenas que mencionavam um método misterioso: destruir as pedras estelares sem liberar o mal aprisionado nelas. Era necessário usar o próprio poder da pedra contra ela. Isso é uma loucura perigosa, exclamou Stanley quando ela lhe contou sua descoberta. Esse risco não vale a pena. Se algo der errado, o cristal será libertado. E se não tentarmos, meu antepassado ficará preso para sempre, rebateu Emily. Coleman se sacrificou para salvar o mundo. Não temos o direito de desvalorizar seu sacrifício. Mas ela parecia não ouvir as advertências. A ideia de salvação dominava sua mente. Sem que ninguém percebesse, a jovem pesquisadora entrou na floresta e chegou à clareira. O selo temporário ainda estava intacto, mas parecia mais fraco do que no ano anterior. O cristal permanecia em um estado semicomatoso, mas sua energia era sentida por toda parte. Às vezes, sombras fantasmagóricas apareciam na clareira, os participantes da expedição, os lenhadores desaparecidos, o próprio Coleman. Todos estavam presos, mas mantinham a consciência. Emily disse uma voz de repente, quando a garota pisou no centro da clareira. Ela se virou, e diante dela apareceu o fantasma de Coleman. Sua aparência denotava cansaço, mas seu olhar mantinha a determinação. Senhor,
Coleman, eu sei como libertá-lo. Não. O selo não deve ser quebrado. É a única proteção capaz de conter o cristal. Mas existe um caminho alternativo. Nas antigas lendas indígenas, há um ritual de destruição. É uma chance de destruir o cristal de vez. Coleman apenas balançou a cabeça tristemente. Nem todas as lendas são verdadeiras. Desta vez, o risco é muito alto. Mas vocês sofrem. Todos vocês sofrem. Não seria melhor livrá-los desse sofrimento do que permitir a libertação do mal? Emily não tinha intenção de parar. Ela tirou da bolsa um amuleto antigo que encontrara nos arquivos do museu. Segundo a lenda, somente esse artefato era capaz de destruir as pedras estelares, se usado no lugar certo e na hora certa. Desculpe. Ela sussurrou baixinho e ativou o amuleto. O resultado foi instantâneo. O selo temporário tremeu e começou a se desintegrar rapidamente, liberando a energia acumulada ao longo dos séculos. O cristal despertado agitou a raiva penetrante e explodiu em um caos furioso na clareira. "O que você fez?" exclamou o fantasma de Coleman. "Estou tentando salvá-los", ela gemeu. Mas o antigo talismã funcionou de maneira completamente diferente do que Emily esperava. Em vez de destruir o cristal, ele começou a empurrá-lo para outra dimensão. O espaço começou a oscilar, e ao redor da clareira, as fronteiras da realidade começaram a se romper, surgindo distorções. "Não!" rugiu a voz cheia de ódio do cristal. "Não vou permitir que me expulsem." Ele concentrou toda sua energia, tentando destruir o portal interdimensional que se formava, mas já era tarde demais. O amuleto iniciou um processo irreversível. O cristal desapareceu gradualmente, sendo puxado para uma dimensão desconhecida. "Libertem-se!" gritou Emily para as almas aprisionadas. "Agora vocês estão livres." No entanto, algo inesperado aconteceu. Os habitantes fantasmagóricos do loop temporal não desapareceram junto com o cristal. Pelo contrário, suas imagens começaram a ganhar volume e densidade, voltando à vida. O loop temporal se desintegrou, e todos os que estavam presos nele retornaram a este mundo. O primeiro a se materializar completamente foi Nathaniel Harris, o antepassado de Emily. Sua aparência era uma cópia exata do que ele era em 1831 sem nenhum sinal de idade. "Emily." Ele sussurrou, percebendo traços de parentesco em seu rosto. "Você é minha descendente?" "Sim, bisavô. Vim para te salvar." Em seguida, apareceram outros participantes da DNR, os lenhadores desaparecidos, e no final, Coleman. Todos estavam vivos, embora estivessem desorientados, pois para eles apenas alguns segundos se passaram, enquanto no mundo real se passaram séculos. "Em que ano estamos?" perguntou o senhor da DNR. 27, respondeu Emily. "Meu Deus, perdemos quase 200 anos. O cristal continuava resistindo desesperadamente à expulsão. O portal ainda o puxava. Mas, em um dos últimos flashes, ele tentou permanecer, liberando parte de sua essência destrutiva às sementes do mal que, como uma rajada de vento, se espalharam por diferentes partes do mundo. "Mesmo que eu desapareça", ouviu-se sua voz maliciosa, "minhas criaturas, mais cedo ou mais tarde, encontrarão novos mundos para conquistar. Isso é só o começo." Finalmente, o portal se fechou, levando o cristal para uma dimensão desconhecida. A clareira voltou à sua aparência habitual, mas o ar ainda tremia com o eco de um poder antigo e monumental. "Ele disse a verdade", disse Coleman pensativo. "Não o destruímos, apenas adiamos o inevitável." "Mas agora as pessoas são livres", tentou argumentar Emily. "Isso não é suficiente?" "Isso é muito importante. Mas agora a humanidade deve estar preparada para enfrentar novas ameaças. As mesmas sementes do mal que ele espalhou podem brotar em qualquer canto da terra. As pessoas que recuperaram a carne se afastaram lentamente da floresta. Elas precisavam aprender a viver em um mundo transformado, em uma nova etapa de sua longa e difícil jornada. Tecnologias que até recentemente eram consideradas totalmente impossíveis e inacessíveis à mente humana. Alguns desses retornados, especialmente os membros mais experientes da lendária expedição da DNR, possuíam conhecimentos tão profundos e raros que poderiam preparar radicalmente toda a humanidade para os perigosos desafios futuros e as potenciais ameaças catastróficas. No entanto,
O mais importante não era isso. O mais importante era que essas pessoas ligadas ao passado estavam vivas. O sacrifício que Coleman fez para salvar o mundo não foi em vão, pelo contrário. Ele salvou a civilização humana da destruição total e impiedosa com sua própria vida, além de dar ao mundo algum tempo para se preparar para as provações que viriam e para novos perigos desconhecidos. Emily, tomada pela esperança, levou as pessoas que haviam ressuscitado do esquecimento ao professor Stanley. Ao vê-las, o venerável e experiente ancião ficou profundamente comovido, pois há muito tempo considerava essas pessoas irremediavelmente perdidas. Isso não pode ser, sussurrou ele com espanto e descrença, incapaz de acreditar no que via. É possível, respondeu-lhe Coleman com firmeza e calma, mas agora, hoje, temos uma nova missão muito mais importante. Nosso dever agora é preparar este mundo para tudo que possa surgir de repente. Com essas palavras, o grupo imediatamente começou a trabalhar. Os membros ressuscitados da expedição da DNR não ficaram calados. Compartilharam generosamente todo o seu conhecimento especial sobre os fenômenos secretos e paranormais que encontraram no passado. Com base nessa valiosa experiência, eles criaram uma organização totalmente nova com uma missão específica: o Departamento de Defesa contra Ameaças Sobrenaturais. Seu objetivo declarado era extremamente claro e nobre: encontrar e neutralizar completamente as chamadas sementes do mal, espalhadas caoticamente por todo o planeta pelo poderoso cristal antigo. Coleman, que possuía uma experiência única de existência dentro do loop temporal, tornou-se líder e chefe da organização. Suas experiências pessoais e conhecimento da natureza dos perigos interdimensionais proporcionaram à organização uma vantagem intelectual indiscutível. Ele compreendia melhor do que ninguém. A guerra deles estava apenas começando. A humanidade recebeu uma segunda chance, disse Coleman na primeira reunião do novo departamento. Agora, nossa tarefa é fazer com que essa chance não seja desperdiçada. Mas, justamente naquele momento, enquanto a equipe trabalhava arduamente nos planos de defesa, eventos cada vez mais estranhos e assustadores começaram a ocorrer em toda a Terra. As sementes do mal começaram a germinar em massa. Na África, uma aldeia inteira desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Na Sibéria, caçadores locais encontraram animais transformados em cristais, em estado de pânico. Na distante Antártida, exploradores destemidos descobriram, sob o gelo secular, misteriosas construções subterrâneas que não podiam pertencer à civilização humana. Apesar de o cristal antigo ter sido banido, seu terrível legado continuava vivo e influenciando o curso pacífico da vida. A humanidade agora teria que enfrentar pela primeira vez ameaças que estavam totalmente além dos limites da imaginação humana. Emily Harris, a garota corajosa que inicialmente sonhava apenas em salvar seu ancestral, involuntariamente abriu as portas para uma era totalmente nova. Chegou uma era em que a humanidade finalmente compreendeu sua vulnerabilidade, percebeu que não está sozinha no universo e que nem todos os seus vizinhos cósmicos são amigáveis e pacíficos. Nos últimos dias de 2024, quando a luta mortal pela sobrevivência da raça humana atingiu seu clímax decisivo, Coleman estava novamente na mesma clareira, onde, há muito tempo, ele se sacrificou voluntariamente para salvar o mundo. Agora, aquele lugar parecia comum, quase pacífico, mas Coleman sabia muito bem que as mudanças ocorridas eram irreversíveis. Fizemos a escolha certa? Perguntou Emily, surpresa, aproximando-se silenciosamente. O tempo colocará tudo em seu lugar, respondeu ele. Simplesmente não tínhamos outra saída. Às vezes, para salvar alguém é preciso sacrificar o que temos de mais precioso. Em seguida, ele ergueu a cabeça pensativo para o céu noturno, onde luzes misteriosas cintilavam timidamente entre as estrelas distantes. Ele sabia muito bem que não eram aviões nem satélites, mas algo diferente. Eram os precursores de novas ameaças externas que se aproximavam. A guerra está chegando, disse Coleman sombriamente, mas agora, ao contrário do passado, a humanidade estará pronta para a batalha. Naquele dia frio de inverno de 2024, enquanto as pessoas continuavam lutando pela sobrevivência, ainda sem perceber toda a verdadeira profundidade e perigo da ameaça global,
Um pequeno grupo de pessoas, trazidas de volta do passado por um milagre, se preparava com determinação para a última e decisiva batalha. Eles sabiam com certeza que os aguardavam provações capazes de testar a própria essência e alma humanas. A ficha da DNR desapareceu, dissolvendo-se em um misterioso vórtice espaço-temporal, mas sua mensagem permaneceu para sempre. Os mortos podem não voltar à vida, mas às vezes se levantam para proteger os vivos de pesadelos piores que a própria morte. Exatamente no momento em que as primeiras sementes do mal começaram a brotar por todo o planeta, transformando as pessoas em marionetes cristalinas obedientes, Coleman e sua equipe já estavam em plena prontidão para o combate. Ele e seus companheiros conheciam bem seu inimigo, compreendiam seus pontos fracos e não tinham a menor intenção de se render. A batalha pela nossa planeta começou no início de 2024, e seu resultado agora dependia apenas da capacidade da humanidade dispersa de encontrar forças para se unir diante da ameaça espacial iminente. O primeiro golpe violento atingiu Detroit em fevereiro de 2024. Uma das sementes do mal germinou diretamente em uma antiga fábrica de automóveis abandonada, transformando profundas estruturas metálicas em formações cristalinas vivas de enormes proporções. Os trabalhadores que tentaram desmontar o equipamento da fábrica foram as primeiras vítimas. Seus corpos se fundiram com o cristal, formando um exército monstruoso de marionetes semivivas, submetidas à vontade de uma mente estranha. Coleman recebeu uma mensagem urgente sobre esse incidente catastrófico apenas 1 hora após o início da transformação monstruosa. Sua jovem organização ainda não estava pronta para operações completas dessa magnitude, mas não havia saída. Ele imediatamente reuniu uma equipe dos membros mais experientes e treinados da antiga expedição DNRCR e seguiu diretamente para Detroit. É exatamente a mesma estrutura que a da floresta, afirmou com segurança o Dr. Wilson, um dos cientistas ressuscitados e experientes do longínquo ano de 1831. Só que esta é bem menor. Então já sabemos como lutar contra um inimigo assim, reagiu Coleman. No entanto, quando a equipe chegou ao epicentro, descobriu-se que a situação era muito mais complexa do que se poderia esperar. O cristal em Detroit era diferente. Ele não criava loops temporais, mas se adaptava e evoluía, interagindo com as tecnologias modernas. Ele engolia eletricidade, absorvia sinais da internet, ondas de rádio, tudo aquilo em que se baseia a civilização moderna. Ele está evoluindo, sussurrou Emily em pânico, olhando para os indicadores dos aparelhos complexos. Ele está se adaptando ao nosso tempo. As pessoas marionetes em Detroit não eram apenas cobaias sem vontade própria sob o controle do cristal. Elas mantiveram não apenas sua memória e experiência, mas agora direcionavam suas habilidades para fortalecer o poder do mal antigo. Os engenheiros ergueram novas estruturas cristalinas de vários níveis. Programadores criavam vírus incrivelmente complexos, capazes de espalhar a influência do cristal pela rede mundial. Se ele conseguir controlar a internet, disse Thorne, que recentemente se juntou à nova organização, ele poderá influenciar as mentes e a consciência das pessoas em todo o planeta sem sair de Detroit. Naquele momento, Coleman percebeu com horror. Eles tinham apenas algumas horas antes que o cristal criasse sua própria rede global de controle sobre a humanidade. Ele tomou a decisão mais dolorosa e difícil de sua vida. Temos que destruir toda essa área, disse ele com determinação fria. James, ainda pode haver pessoas vivas lá, exclamou Emily. Vivas, mas não mais livres. Elas se tornaram instrumentos do mal contra sua vontade. A única libertação para elas é a morte, respondeu ele com dureza. A equipe entrou corajosamente no coração da zona contaminada. O cristal em Detroit atingiu o tamanho de um pequeno arranha-céu, e sua influência grandiosa já se espalhava por vários bairros da cidade. Todas as ruas estavam cobertas por cristais brilhantes, e os edifícios lentamente se transformavam em estruturas vivas e hostis. De repente, ouviu-se um familiar e assustador: "Olá, velhos amigos." Eles se viraram bruscamente e viram uma figura que gelou o sangue nas veias. Diante deles estava a Dra. Mitchell, a mesma que, há 5 anos, estava com eles na floresta e, na opinião deles, tinha ficado para sempre no passado. Sarah. Mas como?
Começou Thorne, apressado sem conseguir acreditar. Eu não saí da floresta. Ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando vocês pensaram que eu havia me livrado do controle do cristal, eu já havia me tornado parte do plano sinistro dele. Fui eu quem o ajudou a criar as sementes. Quer dizer que você estava nos vigiando o tempo todo? Exclamou Coleman. Não estava vigiando, estava ajudando, disse ela calmamente. Você cometeu o erro de acreditar que expulsou o cristal principal, idiota. Você apenas ajudou a espalhá-lo pelo mundo. Em vez de uma ameaça, agora vocês têm milhares. Mitchell levantou a mão e, de repente, as protuberâncias cristalinas nos edifícios começaram a se mover, reunindo-se para formar armadilhas complexas para toda a equipe de Coleman. Vocês não têm poder para impedir a evolução, continuou ela triunfante. A humanidade é apenas uma fase temporária. O próximo passo é a fusão com formas de vida superiores completamente diferentes. Simbiose? Perguntou o doutor Wilson, cético. Isso não é simbiose, é escravidão absoluta, exclamou ele. Chame do que quiser. O resultado será o mesmo. A raça humana se tornará parte de algo imensamente maior. Coleman compreendeu instantaneamente. Era inútil discutir com ela, não havia tempo. Ele pegou o dispositivo que criara com o conhecimento adquirido na floresta, era uma versão modernizada do disruptor eletromagnético, capaz de interromper por alguns minutos a conexão do cristal com suas criações. O efeito foi imediato. A doutora Mitchell gritou, agarrou a cabeça, e as estruturas cristalinas ao redor começaram a tremer, ranger e rachar. Está funcionando, gritou Thorne. Mas isso não vai durar muito. Toda a equipe correu para o núcleo central da formação cristalina. Coleman sabia que eles tinham apenas alguns minutos antes que o cristal se adaptasse até mesmo a essa interferência. No centro da gigantesca estrutura de Detroit, eles finalmente encontraram o que procuravam: o núcleo da semente. Era uma cópia menor, mas igualmente sinistra, do cristal principal, pulsando com uma luz vermelha maligna e irradiando uma energia poderosa que instantaneamente transformava tudo ao redor em uma nova matéria cristalina. Como podemos destruí-lo? Perguntou Emily, preocupada. Da mesma forma que o cristal principal, respondeu Coleman com firmeza. Para isso, será necessária uma nova vítima. Não! Declarou o doutor Wilson com firmeza. Eu assumirei essa missão. Já deixei a vida uma vez. A segunda vez será mais fácil. Antes que alguém pudesse impedi-lo, o velho cientista correu decididamente para o núcleo pulsante da semente. Ele o apertou com as mãos, e o cristal instantaneamente começou a absorver toda a sua força vital. Lembrem-se, gritou ele por último, as sementes podem ser. A destruição da semente é possível, mas requer sacrifício pessoal. Passem o conhecimento adiante. Preparem o mundo para o que está por vir. Instantaneamente, o núcleo da semente se rompeu, levando o doutor Wilson à morte. No mesmo instante, os frágeis cristais por toda Detroit se racharam e começaram a se destruir. Os bonecos humanos, finalmente libertos do controle cristalino, caíram sem vida no chão, mas quase todos já estavam mortos. Nos escombros empoeirados das ruínas, estava a doutora Mitchell. Seu corpo voltou a ser humano, mas em sua mente ainda havia um brilho instável de um mal antigo. Vocês venceram apenas a batalha, sussurrou ela com voz fraca. Mas a verdadeira guerra está apenas começando. Quantas sementes ainda restam? Perguntou Coleman. São milhares, espalhadas por todo o globo, e a cada dia ficam mais fortes. Ela se calou, e suas últimas palavras ecoaram nas almas dos sobreviventes. Coleman sentiu que a vitória em Detroit era apenas o primeiro passo de uma guerra sem fim. Eles voltaram ao quartel-general do centro organizacional, carregando uma perda dolorosa no coração, a morte do doutor. Wilson feriu a todos, mas seu feito provou que as sementes podem ser combatidas, podem ser destruídas. Agora, eles tinham outra tarefa: encontrar um método que permitisse evitar novas vítimas. Temos que agir imediatamente, declarou Coleman em uma reunião de emergência. Se não pararmos o crescimento das sementes, em breve elas se unirão em uma rede única e indestrutível. Enquanto isso, Thorne estava totalmente absorvido no desenvolvimento de uma solução técnica.
Ele tentava construir um dispositivo capaz de falsificar a assinatura energética humana e, assim, enganar os cristais. Teoricamente isso é possível, admitiu ele à equipe, mas precisamos de dados muito mais detalhados sobre o funcionamento dessas sementes. Emily sugeriu uma alternativa. E se tentássemos não destruir, mas impedir que as sementes germinassem? Talvez existisse algum meio de neutralizá-las antes que começassem a contaminar o mundo? Enquanto isso, Nathaniel Harris, ancestral de Emily, o que melhor se adaptou à modernidade entre os ressuscitados, estudava os mitos indígenas em busca de pistas. Nas lendas do meu povo, disse ele baixinho, ele era meio indígena por parte de mãe, fala-se de pedras guardiãs. Supostamente elas são capazes de proteger nossa terra da contaminação estelar. Onde podemos encontrá-las? Perguntou Coleman. Se acreditarmos nos mitos, as pedras estão perdidas em locais sagrados por todo o continente, mas será muito difícil encontrá-las. Enquanto a equipe refletia e traçava planos, as zonas contaminadas se multiplicavam rapidamente por todo o planeta. A semente londrina transformou um dos braços do rio Tamisa em um rio cristalino cintilante. Em Tóquio, um dos arranha-céus começou a viver sua própria vida cristalina. Uma praia inteira se transformou em um deserto cristalino ofuscante em poucos dias. Os governos mundiais perceberam pela primeira vez a dimensão da ameaça. Mas seus recursos habituais, exército, aviação militar, até mesmo ataques nucleares, revelaram-se ineficazes. Os cristais não só não se destruíam, como absorviam energia, tornando-se mais poderosos. Precisamos unir esforços, declarou Coleman aos líderes dos países em uma videoconferência global. Precisamos de uma única organização internacional para combater a ameaça cristalina. O presidente dos Estados Unidos perguntou: e quem vai liderá-la? Você, um homem oficialmente morto há 5 anos? Não preciso de poder, respondeu Coleman com firmeza. Estou procurando um caminho para salvar a humanidade. Infelizmente, mesmo à beira do apocalipse, os políticos continuavam envolvendo todos em discussões. Quem seria responsável, quem financiaria, quem seria nomeado para controlar a organização? Enquanto isso, os cristais continuavam a crescer a uma velocidade sem precedentes, conectando estruturas em uma rede mundial. As pessoas recém-infectadas se transformavam em marionetes, mas agora mantinham seus conhecimentos e habilidades anteriores. Eles estão construindo algo, informou Thorne, analisando os dados recebidos do satélite. Toda essa infraestrutura funciona de forma coordenada e sincronizada. O que exatamente está sendo construído? Insistiu Emily. A resposta veio do alto-falante. Um portal. Era a voz da inteligência artificial, surgida da união de milhões de mentes humanas escravizadas dentro dos cristais. Estamos criando um portal para o retorno do nosso Criador. Criador? Perguntou Coleman. Aquele a quem vocês chamam de cristal principal. Ele não foi destruído, apenas banido para outro mundo. Mas nós podemos trazê-lo de volta. Não permitiremos isso, afirmou Coleman com firmeza. Vocês não podem nos impedir. O portal estará pronto em 72 horas. Então, o mundo de vocês se tornará parte do nosso império. Vocês não podem nos impedir. O portal estará pronto em 72 horas. Então, o seu mundo se tornará parte do nosso império. A comunicação foi interrompida, deixando o esquadrão de Coleman em um estado de desespero e reflexão. 72 horas, um tempo insignificante para encontrar e eliminar todas as estruturas cristalinas que se espalharam pelo planeta. Não temos outra escolha, disse Coleman com fria determinação. Temos que encontrar as pedras guardiãs. É nossa última chance. Nathaniel Harris já havia preparado um mapa detalhado dos locais prováveis onde os artefatos poderiam estar. Os pontos estavam espalhados por todo o continente, desde o frio do Alasca até as terras do sul do México. Precisamos agir em paralelo, decidiu Coleman. Não teremos tempo suficiente se procurarmos um por um. A equipe se dividiu em 4 grupos. Coleman e Emily foram para o Arizona, onde, segundo as lendas, estava escondida a mais poderosa das pedras guardiãs. Thorne e mais alguns funcionários voaram para o Canadá. A busca nos pântanos úmidos foi liderada por Nathaniel Harris. O último grupo partiu para a Califórnia. A viagem ao Arizona revelou-se muito perigosa.
Cristais espinhosos distorciam impiedosamente a paisagem habitual, criando um cenário quase estranho, alienígena. As estradas estavam bloqueadas por gigantescos tentáculos cristalinos e drones de patrulha, também feitos de cristais, voavam sobre o solo. Eles entendem nossas intenções, observou Emily, esquivando-se habilmente do drone que os atacava. Eles querem nos impedir. Isso só prova que estamos no caminho certo, concordou Coleman. Logo chegaram a um desfiladeiro isolado nas montanhas do Arizona, exatamente onde apontavam as antigas lendas. Era ali, segundo as histórias dos índios, que estava escondida a grande pedra guardiã, capaz de proteger todo o planeta de um ataque vindo das estrelas. Mas entre eles e seu objetivo, havia um obstáculo devastador. No centro do cânion crescia um enorme cristal que absorvia energia diretamente da Terra. Suas dimensões eram impressionantes. Essa criatura era mais poderosa do que qualquer outra já encontrada, e seu efeito se espalhava por centenas de quilômetros ao redor. Chegamos tarde, sussurrou Emily, desesperada. Os cristais já encontraram este lugar. Não, olhe com atenção, objetou Coleman, examinando a estrutura do cristal. Ele está tentando absorver algo, mas não consegue. A pedra guardiã ainda está resistindo. E de fato, dentro da estrutura maciça, podia-se ver outra pedra escura e antiga. Seu brilho estava se tornando sinistro e extraordinariamente poderoso, nada parecido com a energia cristalina. Era a pedra guardiã, ainda lutando contra a contaminação. Se conseguirmos libertá-la, disse Coleman, voltando-se para Emily, podemos mudar o rumo da guerra. Mas era praticamente impossível se aproximar do artefato. Os cristais formavam um labirinto complexo de fragmentos perigosos e afiados, enquanto os marionetes patrulhavam incansavelmente cada corredor. Preciso de uma manobra de distração, pensou Emily em voz alta. Ou um feito nacional, acrescentou Coleman tristemente. Alguém precisava tentar atravessar aquele labirinto mortal, sabendo muito bem que dificilmente sairia vivo. Eles se entreolharam em um silêncio opressivo, cientes de que estava chegando o momento da escolha mais difícil de suas vidas. Nesse momento, a voz de Thorne voltou ao rádio. James, Emily, respondam. Aqui, respondeu rapidamente Coleman. Encontramos nossa pedra no Canadá e temos notícias urgentes. As pedras guardiãs estão conectadas por um campo único. Ative uma e todas as outras acordarão. Essa notícia mudou completamente o equilíbrio de forças. Agora, a busca por todos os artefatos não fazia mais sentido. Era preciso apenas despertar um único deles. E como exatamente ativá-lo? Perguntou Emily, agitada. É necessário fundir a vontade da pessoa com as forças da própria pedra, respondeu Nathaniel Harris pelo rádio. Mas para isso, será necessário total abnegação e renúncia à vida. Coleman olhou fixamente para o labirinto cristalino, percebendo de repente que diante dele estava sua única chance de redimir sua culpa pelo mal antigo que se espalhara pelo planeta. Eu vou! Ele sussurrou baixinho. James, espere! Emily agarrou-o pelo braço. Deve haver outra saída. Não há escolha, e você sabe disso. Coleman começou corajosamente sua última jornada mortal através das armadilhas cristalinas. Cada passo era acompanhado por uma dor excruciante. O menor toque nas arestas afiadas dos cristais deixava feridas sangrentas na pele. No entanto, o desejo de salvar o mundo era mais forte que a dor. Mesmo quando os fantoches se lançaram sobre ele e bloquearam sua passagem, ele continuou avançando destemidamente. As estruturas cristalinas tentavam desesperadamente engoli-lo por completo. Mas a vontade humana feroz se mostrou mais forte que a sede dessas criaturas. Finalmente, sangrando profusamente, ele se viu no centro do labirinto estranho. Diante dele, cercado por uma prisão de pedra, estava uma antiga e poderosa pedra guardiã. Coleman estendeu a mão e tocou sua superfície. Naquele momento a poderosa energia do artefato se ergueu e uma onda escaldante de pura força varreu toda a terra. Estruturas cristalinas rachavam e desmoronavam, libertando pessoas oprimidas. Mas o preço foi terrível. Coleman sentiu sua própria vida escorrer para as profundezas da pedra antiga, dando-lhe tudo até a última gota. Ele sabia que estava morrendo, mas em seu coração reinava apenas a felicidade.
Ele havia realizado o mais importante. Salvado o mundo. Finalmente aconteceu. Adeus, Emily. Sussurrou ele, quase inaudível. Proteja nosso mundo. Com essas últimas palavras, James Coleman, aquele que se sacrificou 2 vezes por todas as pessoas, entrou para sempre na história como o herói mais notável de sua época. Me.